Que proposta é essa de acabar com as favelas, Renan? Primeiro, sim, parabéns pelo teu filho, tá? E pessoas como teu filho vão fazer a gente vencer as eleições. Eu falo com toda tranquilidade. Ninguém tem a militância mais engajada e mais inteligente do que a nossa. Capaz de falar de propostas. Ele não tá falando pra você, vai no Renan porque o Renan é legal. Não, ele tá no detalhe. E essa é a nossa diferença pros demais. É por isso que a gente vai vencer a eleição. Desfavelização é o seguinte: nenhum país sério as pessoas moram em favelas. Nos Estados Unidos chama de slums, né, favela. Favela é uma organização social horrenda, sem saneamento básico, em que as pessoas vivem de maneira bestializada, tomado pelo crime, com mau cheiro, com casos mais, vamos dizer, mais evidentes de tuberculose, porque tem muito mofo por causa da proximidade das casas, com gravidez na adolescência numa taxa muito mais alta. Ou seja, a favela é um erro. O Brasil começou a achar que é parte da nossa cultura ter favela, muito por conta daquela propaganda imunda lá do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro adora ficar exportando. Ai, não, a gente é favela. Favela é uma ova. Eu não sou favelado e eu não quero que ninguém seja favelado. Pois bem, nós precisamos fazer um grande plano de regularização fundiária e infraestrutura para transformar o que hoje a gente chama de favela em bairro, para tirar as pessoas que estão em áreas de risco e colocar elas em condomínios de prédios, para que esses condomínios de prédios e para que essa reurbanização seja feita também com lei e ordem. Ou seja, o que eu chamo de lei e ordem? A pessoa não vai poder refavelizar, pegar a casa que eventualmente foi paga pelo contribuinte para que ela possa morar e refavelizar ela. Ela perde a propriedade daquilo. Ela vai ter que respeitar a arquitetura da casa que foi oferecida para ela. Ela vai ter que respeitar a rua, não vai poder ter pichação, vai ter câmera na rua, vai ter escola próxima. A gente vai dar cidadania para as pessoas e vai trazer para as pessoas o comportamento cultural de alguém que saiu da favela. Vai ser imposto lei e ordem, assim como vai ser trazida para as pessoas cidadania. Porque quando você vive numa organização social que é a da favela, você se faveliza mentalmente. Como eu te disse, gravidez na adolescência, promiscuidade. Infelizmente as pessoas da favela não conseguem se proteger culturalmente de um caldo cultural horrível que é criado ali. E que a mídia fica falando, nossa, isso é lindo, isso é bacana. Isso é horrível. Então a gente está falando aqui de coisa de, vamos colocar, 8% da população brasileira que vive em favela. 16 milhões de pessoas. Algumas são, vou colocar, favelas de barraco de madeira. Isso aí vai ter que ser tudo derrubado. Aquele terreno limpo, se tiver em área de manancial, vai ter que tirar as pessoas dali e vai ter que montar predinhos ou casinhas fora para que essas pessoas vão ver de maneira digna. Outras, já tem um bairro estabelecido, um local plano, por exemplo, a gente tem que readequar a casa, é o caso mais barato. Vai ter que abrir vias de passagem entre todas as casas para que ambulância possa passar, carro possa passar, para que tenha meio fio, para que a gente tenha arborização. Tem escola que tem delegacia de polícia. A gente vai fazer zonas econômicas especiais nesses lugares para que comerciantes e empresas se instalem ali, para que tenha emprego ali próximo. A gente vai fazer tudo isso em parceria com a iniciativa privada, ou seja, a iniciativa privada faz as obras e o espaço que a iniciativa privada consegue economizar. Porque a gente sabe muito bem que a favela, por mais que tenha algum grau de verticalização, ela, se você faz prédio, você ocupa espaço. E você se você faz prédio, você libera espaço. Liberando espaço, a gente pode fazer um shopping center ali, a gente pode fazer um espaço para atender comercialmente aquelas pessoas e a iniciativa privada investir e lucrar com isso. Assim a gente traz dignidade para as pessoas de maneira economicamente viável. Pois bem, a gente tem que fazer isso não em 30 anos, em 10 anos. Eu quero em 10 anos não ter mais favela. 10 anos não ter mais favela no Brasil. E não é difícil. A China fez muito mais em muito menos tempo. A China fez habitação para centenas de milhões de habitantes. Centenas de milhões em um período mais curto de tempo. Então, nós podemos. A gente tem que voltar a ter essas grandes ambições. O Brasil perdeu a ambição de qualquer coisa. A gente não consegue entregar uma obra no prazo. As nossas ruas são feias, as nossas cidades são horríveis. Desfavelizar é uma forma da gente tornar o brasileiro civilizado. A gente está criando uma massa de jovens incivilizadas. E é obrigação do Estado resolver isso. No campo da segurança pública, Renan, o senhor falou, né, o senhor defende aí uma postura de o que a gente chama aí normalmente de tolerância zero, né? O uso do chamado direito penal do inimigo contra membros de facções criminosas. Você está numa cidade, Teixeira de Freitas, um estudo recente, saiu nesta semana, Teixeira de Freitas ocupando no ranking de violência, de mortes violentas no Brasil, a gente ocupando aqui a 12ª colocação. Nossa, eu não sabia que Teixeira estava nessa situação. No ranking nacional. A cidade de Porto Seguro, não sei se você já passou por lá, aparece nesse mesmo ranking na 8ª colocação. Nós temos aqui um grave problema de conflitos agrários em nossa região extremo sul baiano. Na segurança pública e com relação a esta questão dos conflitos no campo, que proposta você tem, de que forma você acompanha? Vamos lá, primeira coisa,
Vocês sabem, eu peço que o ouvinte entenda que os assentamentos de reforma agrária no Brasil foram um fracasso. A produtividade dos assentamentos é mínima. Portanto, não haverá absolutamente nenhum caso novo de reforma agrária no Brasil enquanto a gente não aumentar a produtividade daquelas pessoas que foram assentadas. Senão, o recado que a gente está passando é o seguinte: a gente vai tirar a terra de alguém e vai dar essa terra para uma pessoa que não está trabalhando a terra. E aí ela não cumpre o tal do fim social, da função social da propriedade, que é uma mentira, não deveria existir isso na Constituição, mas na prática, já que existe, vamos então obrigar que os assentados cumpram. Então não vai ter mais conflito fundiário, nós não vamos fazer nenhuma demarcação de terra indígena, nós vamos parar todos esses processos e toda essa guerra que é construída contra o agricultor vai ser parada. Pelo contrário, eu vou para cima das ONGs internacionais que financiam isso, eu vou para cima de toda e qualquer falsificação com relação a essa questão de terras indígenas e de homem branco, sei lá, um homem branco meio pardo que nem tem índio na composição étnica dele, bota um cocar, eu sou índio, vou invadir essa terra. Não vai, ele vai invadir, é uma boa cela na cadeia se vir resolver aprontar. Esse vai ser o papel do nosso governo, vai acabar essa questão fundiária e eu sei como isso atormenta as pessoas aqui no sul da Bahia. Segunda coisa que é bem importante colocar: combate a crime organizado, ela será feito em muitos ângulos, mas o principal é a imposição da lei da ordem e da autoridade do Estado por meio da violência. O Estado vai agir utilizando a ferramenta da violência contra quem está usando violência contra as pessoas. Então, se você que está nos ouvindo aqui é membro de uma facção criminosa aqui em Teixeira de Freitas, já que é uma cidade tão violenta, deve ter algum vagabundo ouvindo. Vagabundo, presta atenção. Eu vou pegar você. Se você tentar reagir, você será morto. E você vai ser morto já ano que vem. Então é bom que você já faça seus planos esse ano, sabe, se despeça da sua mãe, fala com os teus familiares, porque se você continuar na atividade delituosa e resolver aparecer um dia armado, você será devidamente furado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: se entregou, o vagabundo que está nos ouvindo, tá tudo bem. Você vai ficar 20, 30 anos na cadeia, porque as nossas leis penais vão aumentar e não vai haver progressão de pena, que a lei de execuções penais será alterada para a gente não ter mais a famosa progressão, a famosa saidinha. Então, a tua vida, se você está ouvindo que é um bandido, prepare-se, tente me matar, como muita gente fica me ameaçando, porque eu chegando ao poder e eu estou subindo nas pesquisas, bicho vai pegar. E precisa ser assim. Eu vou fazer mais presídios. Fica lá, Renan, você vai fazer mais presídios ou mais escolas? Mais presídios. Eu vou fazer mais presídios. Eu preciso fazer com que a escola que exista funcione, e já tem escola suficiente, e eu vou fazer presídios para colocar bandido. Aumentei a lei e ordem, aumentei as punições, eu vou vir com o direito penal do inimigo que o senhor citou, que vem a ser o seguinte: o Estado tratar como diferente quem já se considera diferente. Então, esse membro da facção que estava ouvindo a gente na rádio agora, se ele pertence a uma facção, ele é do bonde dos malucos, ele é do Comando Vermelho, muito simples. Você está em recorrente cometimento de crime por parte da sua facção, então eu não te considero mais um titular de direitos e deveres como um cidadão comum no Brasil. Você não tem a presunção de inocência, você nunca terá progressão de pena, todos os crimes que você cometeu são inafiançáveis, e se um policial te viu na rua e te identificou, você não tem audiência de custódia, você não tem nada de ser levado na hora para o presídio. Na hora. Assim funciona o direito penal do inimigo. A pessoa que se coloca como elemento de um grupo de exceção será tratada como exceção. E nós vamos te tratar dessa maneira. Então, o bicho vai pegar, porque aí eu consigo destruir o crime organizado muito mais rápido. O Estado passa a ter ferramentas para destruir o crime organizado que ele nunca teve antes. E essas ferramentas eu vou trazer. E aí as polícias, junto com o Ministério Público, junto com o governo federal, nós vamos para cima. E aí, se há qualquer cidade que está tomada pelo crime, ela será devidamente retomada pelo Estado. Eu soube que Porto Seguro, veja só, o Monte Pascoal, onde o Brasil foi descoberto, ele já tem símbolos do Comando Vermelho, de facções. Ou seja, as facções tomaram um símbolo nacional e o pedaço de lixo que é o atual presidente da República, o Lula, permite isso. Isso é humilhante para nós brasileiros. O Brasil tem que ir lá e retomar. O Lula não retoma porque o Lula é vagabundo, o Lula é malandro. O Lula e o partido dele são amigáveis com o crime organizado. Eu não serei, eu vou retomar o Monte Pascoal, eu vou retomar o sul da Bahia, assim como retomar todas as áreas tomadas pelo crime ao redor do Brasil. Bom, o senhor acabou de citar então o presidente Lula, né, o que o senhor pensa dele. Do pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, aí eu aproveito e pergunto ao senhor, já que é um tema recorrente, é o reconhecimento do PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Sua posição? É o direito penal do inimigo que eu falei. O direito penal do inimigo dá um status especial. O fato Mas reconhecer oficialmente? Não, é que assim, isso não faz diferença. Essa é uma forma da gente explicar para as pessoas que um grupo terrorista tem um status especial diante da legislação. Ou seja, se você é membro de um grupo terrorista, claramente você vai ser tratado, vamos dizer, com muito mais gravidade pelo Estado. E
tratar uma facção criminosa nesse sentido é necessário. Ele ter um status de grupo terrorista ou não, pro que a gente quer fazer, não faz diferença. Porque a gente já vai impor a punição para ele dessa maneira. Mas vai fazer diferença de ações externas no Brasil? Não faz, porque assim, muita gente na esquerda fala assim, o Donald Trump, ele quer que você reconheça eles como terrorista, porque aí os Estados Unidos vêm e invadem o Brasil. É mentira. Os Estados Unidos reconheciam o ETA na Espanha como um grupo terrorista, eles nunca invadiram a Espanha. Os Estados Unidos reconhecia, sei lá, o Sendero Luminoso, aqui na América Latina mesmo, como um grupo terrorista, e também nunca invadiu, acho que o Peru. Mesma coisa com, vou dar um exemplo, falei o ETA no País Basco, o IRA na Irlanda, ele não invadiu. Então, o Brasil fica com a opção de ter um auxílio americano. Eu não quero auxílio americano. Não quero. Acho que quem tem que derrotar o crime organizado no Brasil são os policiais. Os policiais brasileiros estão enfrentando esses caras há décadas. Eles querem ter a honra e o prazer de eliminar esses caras do mapa, e eu vou dar para eles essa honra e prazer. Renan, e esse escândalo do Banco Master? Parece que ainda vai dar muito pano para manga, né? Como é que você vê o envolvimento da classe política, o nosso judiciário, né, empresariado? De que forma você acompanha? O que você acha, né? Como é que vai terminar isso? Bom, estão desenhando para terminar em pizza, para terminar em nada. Estão evitando a delação do Vorcaro. O Vorcaro fica tentando vazar conteúdos que ele tem das pessoas que ficaram próximas dele, e aí isso vai de membros do bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro está no escândalo do Banco Master. Tem eleitores do Flávio Bolsonaro aqui na cidade. Eu falo para vocês deveriam ter vergonha de sabe, ser um pai de família bom, uma mãe de família, uma pessoa eventualmente religiosa, e defender um ladrão como esse cara. Esse cara é um bandido envolvido em todos os escândalos. Não faça isso. Não faça isso. Se você é uma pessoa decente na sua vida pessoal, não apoie uma pessoa indecente na política. Isso acaba fazendo diferença. Além do fato do Flávio Bolsonaro perder pro Lula por causa do escândalo do Banco Master. Então, eu falo assim de maneira muito, muito clara. O PT está envolvido. Tá? O Lula recebeu o Vorcaro, inúmeros ministros, não todos, né? Inúmeros ministros do Lula estão envolvidos no Master, são consultores do Banco Master. O Ricardo Lewandowski é consultor. O Jacques Wagner aqui da Bahia, a mulher dele tinha uma empresa que fazia consultoria para o Banco Master. E não é consultoria, só para a galera entender. Era só um documento para, né, dar uma grana para eles fazerem uns favores em troca. A mulher do Alexandre de Moraes, Dias Toffoli era sócio da turma do Banco Master no Resort Itaiaiá, lá no Paraná. Então, poxa, o que eu falo assim de coração aberto, não sejamos idólatras de político que não presta. Se você é petista, tá me ouvindo? O Lula tá nesse escândalo, como já teve em tantos outros. O Flávio Bolsonaro, se você é bolsonarista, tá envolvido. Vamos procurar coisa nova. Não é apoiando o ladrão que se vai combater corrupção, isso não existe. Tá certo. Bom, nós sabemos, Renan, que o Brasil enfrenta aí desafios imensos, né? São muitos os desafios do nosso país que vão de economia, pacificação social. Para o ouvinte que está nos acompanhando agora em casa, no trânsito, está no trabalho, qual é a principal mensagem, né, que você deixa para que o nosso país, né, o nosso Brasil, né, o Partido Missão, o Partido Missão e sua pré-candidatura, uma mensagem do que você pretende construir com Missão, sendo eleito presidente da República? Deixa essa mensagem aí. Eu vou de maneira bem clara. Eu não quero pacificação. Eu não quero. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Não quero, porque se pacificarmos, significa que a gente vai deixar inúmeras cidades à mão do crime organizado. Se pacificarmos, a gente vai deixar vagabundo administrando as nossas cidades. Se pacificar, a gente vai deixar os mesmos corruptos administrando o Brasil. Tá? A Bíblia já diz, né? Um grande homem, né? Eu não gosto de ficar fazendo citações bíblicas, porque eu não quero me aproveitar da fé das pessoas, mas ele dizia: eu vim pela espada. Eu também vou pegar agora uma citação que não é bíblica, uma citação histórica dos romanos. Se vis pace para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Se nós queremos viver num país pacificado, nós precisamos necessariamente enfrentar os demônios nossos que nos afligem. E os demônios estão na política, eles estão no crime. Eu serei o presidente da República que vai exorcizar esses demônios, que vai destruir o crime organizado, que vai impor lei e ordem, que vai fazer com que as nossas escolas funcionem, que as nossas ruas sejam limpas, que você seja respeitado quando você anda, que o seu trabalho, você vai receber o dinheiro, o fruto do teu trabalho, porque os impostos serão mais baixos e o juros será mais baixo. Vou cuidar das contas públicas, vou tirar vagabundo do governo federal, e o Brasil vai ser uma das 5 maiores nações do mundo em 30 anos. É isso que nós precisamos fazer. Ouvinte, esse foi o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão.